A paz do Senhor, amados irmãos. Te convido a refletir comigo neste texto que se encontra em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Vamos aprender um pouco com o profeta Abacuque sobre oração sincera e intimidade com Deus. O livro que traz o seu nome não nos dá muita informação a seu respeito. Porém, quando lemos o livro, podemos perceber que o profeta tinha facilidade para expor suas angústias a Deus e praticamente todo o livro é um diálogo entre ele e Deus sobre as suas indignações. Abacuque inicia o capítulo 1 do seu livro se queixando, demonstrando quanto estava indignado com as injustiças que via. Os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos e oprimindo os pobres. Ele sentia na alma a angústia por aquela situação. Quando olhamos para Abacuque amargurado, se sentindo abandonado, não apenas nos sensibilizamos, mas nos identificamos com ele, pois em muitos momentos achamos que estamos lutando sozinhos contra o mundo. Talvez você esteja passando por algum problema, por algo semelhante, onde tudo dá certo para os outros, mas não dá certo para você. Parece que você caminha e não chega a lugar nenhum. E angustiado você clama a Deus e no meio do turbulento momento pelo qual você está passando, você ouve apenas o silêncio de Deus. Quando lemos os versículos iniciais do livro de Abacuque, é esta a impressão que temos pelas suas interpelações. Mas, diferente de muitos cristãos, que ao acharem que Deus não os ouve ou demora para responder, vão baixando a voz até parar de clamar, o profeta tem argumento e vai descrevendo as suas insatisfações do versículo 1 ao 4. E Deus responde. Ele começa a responder com este versículo, que é o texto base da nossa reflexão, versículo 5. Ouvindo só este versículo, é possível se alegrar e glorificar a Deus, pois ele fala que vai fazer algo, que vai fazer coisas que contando ninguém acredita. E continua falando, no versículo 6, ele diz que levantará a Babilônia para trazer correção ao seu povo, descrevendo como eles são cruéis e capazes de grandes atrocidades. Versículos 6 ao 11. Pois era isso que faziam por onde passavam. Naquele momento, a angústia de Abacuque aumentou grandemente. Como é difícil clamar a Deus por algo, ficar na expectativa da resposta e quando Ele responde, não é o que você quer ouvir. Neste momento, é difícil dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, como está escrito no Salmo 143, do versículo 10 ao 12. Pois, aparentemente, a vontade de Deus não é a minha, não é a sua. Quando nós clamamos e vemos as coisas acontecer diferente do que nós esperamos, é esta a impressão que nós temos. Quando esse problema é difícil, grave, é dos outros,
É fácil dizer: coloque nas mãos do Senhor e deixe lá. Espere, confia, Deus é provedor. Mas quando é nosso, muitas das vezes, este discurso perde o valor, porque parece que Deus está indiferente à nossa dor. Mas Jeremias vem nos ensinar que não é assim, pois ele sabe quem é o Deus em quem ele depositou a sua esperança e certeza de vitória. E é esta certeza que o impulsiona a continuar dialogando com Deus para entender aquele processo, sabendo que Deus é justo, misericordioso, zeloso. Por que deixaria o seu povo perecer nas mãos de um povo tão terrível como os babilônios, tão perverso? Versículo 12 ao 17. Ele fala com Deus e ele mesmo diz no início do capítulo 2 do seu livro que ele vai ficar na torre de vigília, esperando a resposta do Senhor, pois ele sabe que Deus não o deixará sem resposta. Deus vai responder. E ele tem essa certeza porque tem relacionamento com Deus. Um relacionamento que precisamos exercitar todos os dias, através de oração sincera, de momentos saudáveis de comunhão com Deus, pois é esta proximidade com Deus que nos faz acreditar que o milagre de Deus vai acontecer a qualquer momento. E Deus responde a ele, capítulo 2, do versículo 2 ao 20, deixando claro que o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Abacuque 2, capítulo 4, versículo 4, parte B do versículo. Pois a correção virá sobre os que precisam de correção, inclusive a nação babilônica. Colherá os frutos das suas ações perversas. Então Abacuque entende que Deus quer o mesmo que ele, mas não vai seguir o caminho traçado por ele, pois como diz em Isaías 55:9, tanto os caminhos como os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus ouviu Abacuque assim como te ouve, e agiu com Abacuque assim como age na sua vida. Você não precisa entender tudo, só confiar que a obra de Deus é perfeita e ainda está sendo realizada em sua vida. Quando Abacuque entendeu isso, fez uma oração gloriosa no capítulo 3 do seu livro, dizendo inclusive: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 17 e 18 do capítulo 3. Mas só pode afirmar isso quem entende que Deus trabalha por seus próprios meios para garantir a vitória àqueles que são seus. É que meditando nas ações de Abacuque, possamos nos tornar mais de Deus, para que Ele tenha mais espaço para agir na nossa vida. Seguindo o exemplo de Abacuque, que dialogou com Deus em todo o tempo. Então, vamos fazer isso. Conversar com Deus, pois é no conversar com Deus que tomamos posse da nossa vitória. Porque às vezes o que Deus tem a te entregar é tão grande que se Ele contar, dependendo do seu estado, nem você acredita. Então, apenas espere, porque Ele fará acontecer.
Amém? Fique com Deus e beijo no coração.